Bom, boa noite. Hoje é dia 13 do meu treino de oratória. São 90 dias, todo dia um conteúdo diferente, todo dia uma ideia diferente, sem repetir, sem edição. Ou melhor, sem edição e sem repetir. A ideia de hoje é boa. Vamos ver. Você fala sem estrutura. Você acaba falando sem estrutura. O problema não é só falar mal, é você falar sem um começo. Talvez você até tenha um começo, mas sem começo, meio e fim. Principalmente meio e fim, porque um começo não é tão difícil você. É mais fácil você começar, não é que é difícil, porque não existe o difícil e o fácil, existe o aplicável e o não aplicável, né? Que é basicamente o que você faz com muita frequência e o que você faz com menos frequência. Então, normalmente quando você está conversando com uma pessoa, você sempre tem um começo. Então, começar não é algo que é um problema. Talvez a maioria das pessoas elas têm problema no meio pro final, que é onde a estrutura, né? Você começa sem saber onde quer chegar. Às vezes você está falando com algum ser humano ali, você tem uma ideia em mente, você sabe como que aquilo funciona, como que certas coisas têm que ser aplicadas naquela determinada situação, porém você não consegue explicar isso para as pessoas. E isso acontece exatamente porque você começa um assunto e aí no meio você muda de ideia e aí quando você vai olhar, não desenvolve direito. Logo, você acaba não fechando o seu raciocínio. Então, você começa algo, você começa a explicar algo para as pessoas e aí no meio você muda de ideia, você acaba trocando de assunto, sabe? Você começa a mudar de assunto lentamente, de uma forma tão lenta que nem você percebe, mas você acaba mudando de assunto. E aí vai chegar um momento onde você nem sabe onde está mais na conversa. E é por isso que você não fecha o seu raciocínio. Então, quando você fala com as pessoas, você não é que você fala mal, é que você fala sem estrutura. Você não tem uma estrutura do começo, meio e fim. Então, pô, hoje eu vou ter que explicar algo, ou sei lá, você improvisa algo no meio de uma conversa, você tenta explicar. Então, para você não correr o risco de não saber explicar aquela situação, imagine-se você explicando para si mesmo, sabe? Explicando para si mesmo como se você, assim que você adquirir certo conhecimento, você olhar e tentar explicar aquilo de uma forma que você entenda, como se você estivesse explicando para si mesmo. Seria basicamente isso. Então, você adquiriu uma ideia em um livro ah, de um livro de Aristóteles, retórica. Então você aprende algo e antes de você pensar em como que isso se aplica, você tenta explicar isso para si mesmo, como que isso funciona, como se você não soubesse e ao mesmo tempo você tentasse explicar para alguém que não soubesse, certo? No lado mais crítico. E aí você acaba desenvolvendo esse meio e o fim da conversa, principalmente o meio e o fim da conversa, porque você vai alinhando, alinhando e vai chegar no final e você consegue finalizar o seu raciocínio. Então, toda vez que você for falar com as pessoas, tente, nossa, a palavra me fugiu aqui em mente, articular bem. Se tiver que articular bem a sua boca, os seus, sabe, tudo, tente falar bem, mas não fique nervoso nos momentos onde você talvez trave, nos momentos de silêncio. Bom, porque isso, se você ficar nervoso, se você travar, ou se você, putz, errei, tá aquela travada, e agora? Sabe, não, errei, continua, porque se você parar para pensar o que vai acontecer depois do seu erro, você vai perder toda a sua estrutura de fala, e aí o seu meio vai ficar complexo, além de complexo, você não vai conseguir chegar no fim e finalizar o seu raciocínio. Então, toda vez que você for conversar, for explicar alguma ideia para as pessoas, tente não olhar
para os problemas, tente explicar. E se você travar ou se der aquele minuto de silêncio, aqueles milissegundos de silêncio, respeite esses momentos. E se você travar, não pense no seu erro, no que vai acontecer após o seu erro. Continue explicando o que você estava explicando. E se alguém perguntar, tiver alguma dúvida, ela vai perguntar para você e você volta ao assunto e tenta explicar de uma forma mais clara e objetiva para aquela pessoa. Algumas pessoas são mais objetivas, outras gostam de tirar dúvidas por tirar mesmo, tirar algumas dúvidas, uns mínimos detalhes, no qual muitas pessoas não dão tanta atenção. Então, sempre que você estiver conversando, sempre que você for explicar algo para alguém, tente pensar nisso. Sempre que você for falar, você for articular para outras pessoas, pense no que você vai falar no meio dessa fala e no fim do seu raciocínio. Então, pense em tudo isso, o começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Pense em tudo isso, porque se você começar a aplicar essas técnicas, essa técnica de antes de você falar qualquer coisa, você ter um começo, meio e um fim, sabe? Sem ter aquele raciocínio infinito, onde você começa a falar e aí você se embola e você não sabe para onde vai e aí no final você acaba não fechando o raciocínio. E aí quem ouve, quem acaba ouvindo o que você está falando não entende nada. Opa. Bom, voltando ao assunto, quando você, principalmente quando você fica muito tempo tentando explicar algo para um ser, para aquela pessoa, e você não tem um começo, meio e fim, você vai acabar não tendo mais aquela atenção que aquela pessoa ela tá te dando, porque você fica um tempo falando, você não tem um fim e você acaba começando a falar de forma infinita, ela acaba não entendendo e na próxima vez ela não vai querer te ouvir. Então a mensagem fica confusa, você vai parecer inseguro quando ver que não está tendo fim aquela conversa, aquela ideia no qual já era para ter acabado. Então, o que resolve isso define ponto principal antes de falar. O que você vai falar? Eu vou falar sobre funil de vendas. Um exemplo, eu vou falar sobre funil de vendas. Então, eu vou me aprofundar, antes de eu falar, eu vou me aprofundar aqui dentro, a forma que eu vou falar, como que eu vou falar, como que eu vou explicar e quais dúvidas eles podem ter sobre funil de venda. E referente sobre essas dúvidas, eu vou tirar. Você vai pensar tudo isso e você vai se auto-explicar para si mesmo, você vai responder para si mesmo como você vai explicar, como você vai responder perguntas, sabe? Porque se você só fala, e eles começam a te perguntar, pessoas começam a te perguntar em uma conversa, você acaba travando, principalmente se uma pergunta te pega desprevenido. Então, isso te deixa um pouco mais inseguro. E se você está inseguro, você não consegue explicar aquilo que você tanto deseja. E aí fica na sua mente, pô, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que falar, porém eu não consigo expressar, certo? Então, bom, seguir uma linha simples, que nem eu estava como eu estava falando, começo, meio e fim, início, meio e fim. Sempre que você for começar algo, pense no começo, pense no meio e pense no fim, porque isso é o que faz as pessoas te ouvirem, porque se você fala pouco e as pessoas conseguem entender esse pouco, nas próximas vezes que você for falar com aquela pessoa ou com outras pessoas, elas vão acabar te dando ouvidos às suas ideias. E isso é um benefício para você, porque se as pessoas te dão ouvidos por você falar bem, por você conseguir falar menos e por você conseguir explicar de forma clara e fluida, elas vão prestar atenção em você, sabe? Porque você é rápido. Por isso que tem aquele negócio do Sharks, sabe? Você chega lá, você tem que solta seu pitch, fala logo o que você tem que falar e aí o pessoal começa a tirar dúvidas do quanto a sua empresa faz, do que ela deixa de fazer, enfim, tudo em geral e você começa a responder. Antes
de chegar ali, as pessoas elas se perguntam o que eles vão perguntar, o que eles vão falar, quais são as perguntas mais prováveis, as perguntas mais improváveis. Isso é o que te coloca na frente da maioria das pessoas, certo? Então, sempre que você estiver em uma conversa, sempre pense como você vai falar. Mas também não fique pensando demais, sabe? Articule a conversa, preste atenção nas pessoas, porque você prestar atenção no que ela está falando te dá uma arma de persuasão, de poder persuadir, porque além de você absorver o que ela está falando, no qual a outra pessoa que está falando, ela quer que alguém dê atenção a ela, e você olha e ela vê que, sabe, às vezes tá eu e dois colegas e uma pessoa explicando algo, e aí eu chego por último na conversa e no final a pessoa acaba dando mais atenção à minha pessoa, porque entre eu e os dois colegas, o três, o... Bom, mais um ocorrido aqui sem querer. Mas um exemplo que eu dou do que eu estava falando agora há pouco. Hoje no trabalho foi um rapaz que trabalha na GWM. E eu gosto muito. Eu não sei qual é o carro. Ele começou a falar lá, ele estava falando com o rapaz, e aí eu cheguei e comecei. Eu falei que. Perguntei se ele trabalhava na GWM. Ele falava que trabalhava, que era instrutor e que gostava de um carro da GWM, que era um carro tanque, eu não lembro. E tinha alguma coisa Aval H300 ou 900. Enfim, o negócio é um tanque. E aí, o menino que estava atendendo ele não estava entendendo do assunto. E eu comecei a perguntar. E ele viu que eu entendia minimamente do assunto, porque eu falei que eu gostava muito do Haval H6 GT, que era um carro lindo. Aí tinha a versão híbrida, plug-in, e ele viu que eu entendia. No final, ele começou a falar, eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. Eu comecei a dar ouvido ao que ele estava falando. No final, eu acabei tomando o cliente do coleguinha, sem querer. Porque na hora que ele começou a falar, eu comecei a prestar atenção. Eu não interrompi ele, sabe, no meio da fala. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. A ideia do vídeo de hoje é que quando você for dialogar com as pessoas, quando você for falar com as pessoas, pense no começo, meio e fim, sabe? Então, sempre que você for tentar falar de algo, já pense no porquê você vai falar aquilo, nas perguntas, nas possíveis perguntas, em tudo, numa conversa, em tudo. Sempre pense no começo, meio e fim, porque falar bem é ter estrutura, e estrutura ela vem quando você ela começa a lapidar, sabe? A, a tese, e aí você coloca uma tese, você defende a tese e no final você finaliza aquela redação, mini redação aqui dentro, certo? Porque sem estrutura você não tem clareza para poder explicar algo para as pessoas, certo? Então o recado do vídeo de hoje fica isso aí. Pense sempre antes de falar, pense no começo, meio e no fim da sua fala, porque isso é o que te dá clareza, e clareza é o que te deixa mais seguro, te traz mais confiança, certo? Bom, hoje é o dia 13 finalizado, um vídeo vai durar uns 14 minutinhos. Ah, bom, o 13º dia, eu achei que eu ia durar só uma semana, mas eu até que tô gostando de fazer esses vídeos, até porque no começo eu tava bem perdido, hoje eu já consigo. Talvez eu não consiga explicar as coisas da forma que eu gostaria de explicar, mas eu eu sigo andando e caminhando aos pouquinhos, e logo eu vou me tornar melhor e melhor e melhor e melhor, e aí um dia eu vou conseguir explicar as coisas com poucas palavras, com mais clareza, com mais fluidez e de forma rápida, mesmo que seja rápido e pouco, que as pessoas entendam o que eu estou falando e que eu consiga articular as minhas ideias de forma clara, certo? Bom, hoje é o dia 14, finalizando o dia 14.
Hoje é segunda-feira, começo de semana, amanhã é dia 15. 15. Não, hoje é dia 13, amanhã que é 14. Bom, vou ficando por aqui até o dia 14 e tamo junto.